tem mais jeito, desculpa. Faz o seguinte, Domingos, a próxima vez que for orar, ora de madrugada. Porque aí eu vou dar mais atenção para você. Não. Ele não vai mandar a oração errada para o... Não, Deus não. Mas às vezes parece que o céu ficou calado. E às vezes acontece de ele estar calado mesmo. Pela manhã nós começamos a pensar nesse texto. Lá em Apocalipse capítulo 8. Eu quero fazer rapidamente uma revisão, se eu posso assim chamar, acerca do silêncio no céu. Nós somos de uma geração falante. Não somos de uma geração contemplativa. Nós não paramos para ver o sol. Não paramos para ver a lua. Nós achamos que isso é besteira. E não é. Não contemplamos as estrelas. Não conseguimos ouvir o barulho do mar. Os pássaros estão cantando. Você não está nem aí para pássaro. Você prefere buzina. Buzina de carro. O tic-tac de relógio. O plim-plim da televisão. Nós estamos mais acostumados com fumaça do que com as coisas naturais que Deus fez. Parar ali para ver o sol no banhado, não sei quantos fizeram isso. A gente quase não vê o sol, porque nós somos uma geração do botão, do micro-ondas, do celular. Nós somos uma geração do agito. A gente não para. E quando o céu silencia, esse silêncio nos incomoda, nos perturba. E pela manhã o pregador nos falou que existem silêncios e locais em que ele é necessário. Nos hospitais é necessário, nos hotéis é necessário, no jogo de xadrez é necessário, no culto, o presbítero falou que é necessário, na sala de aula é necessário, nos tribunais o silêncio é necessário. Se faz necessário por conta da atenção, por conta de outros fatores, é necessário. Mas existem alguns lugares em que o silêncio nos preocupa, nos incomoda e até nos perturba. Depois de uma crise conjugal, o silêncio incomoda. Você está calado, o que foi? O que aconteceu? O que eu fiz? A gente fica perturbado com o silêncio do cônjuge. Aquilo incomoda. Quando você vai levar um exame para o médico, ele pega aquele exame e olha para o exame e olha para você, arruma o óculos e olha para o exame de novo, e olha para você. Então. E aí, doutor? Então o quê? E aí, doutor? Aqueles segundos não acabam. Aí ele diz, tá tudo bem, pode ir para casa. Quase você morre do coração com aquele silêncio, porque ele perturba. Quando duas crianças se ajuntam e faz esse silêncio, você se preocupa, porque duas crianças juntas, em silêncio, a gente imagina que boa coisa não pode acontecer. Você corre lá, corre lá, porque silêncio com crianças juntas não é muito natural. Esse momento os silêncios nos perturbam. Pela manhã o pregador nos falou também que quando é pedido oração é de voluntário, e parece que o voluntário naquele dia não veio, porque a igreja tem um voluntário, sabe disso, né? O voluntário ora. Irmãos, o voluntário vai orar, o voluntário, a gente sabe quem é o voluntário. E quando o voluntário fica mais calado, ou ele resolveu não orar, aquilo incomoda. Você imaginou 30 segundos de oração sem que o voluntário apareça?
é provável que um ou outro levante-se pelo incômodo do silêncio. Perturba. E quando é o céu? Por gentileza, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 8. Aqui narra um tempo em que o céu se calou. Houve silêncio no céu por meia hora. O céu parou. E é provável que quando o céu se cale, nós sejamos levados a fabricar resposta. Porque nós somos uma geração de ação, não de contemplação. Somos uma geração de movimento. E em alguns casos, como é o meu, por conta do meu temperamento, eu sou levado a que Deus reaja. Como assim não vai falar? Como assim não vai responder? Como assim? Tem gente que não. Tem gente que o mundo está se acabando. E ele está tranquilo. Conhece gente assim? Ele quer morrer escoradinho. Tranquilo. Mas tem outros que o sangue é mais quente. Não suporta o silêncio. Incomoda-se com o silêncio. E aqui diz o versículo 1. Quando o Cordeiro de Deus, letra maiúscula, abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então, diz João, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Ele viu que veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vamos orar? Senhor, certamente a oração do Marcos Deman, feita por meio de Jesus, chegou ao Senhor. Eu quero agradecer por isso e pedir que o Senhor fale conosco. Ouça o nosso clamor e abençoe este povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto nos diz que houve meia hora de silêncio no céu. E meia hora, dependendo na nossa necessidade, é uma infinidade. Meia hora, dependendo da sua carência de resposta de Deus, é um século. Mas que não chega nunca. Aqueles segundos em que o médico fica calado antes de dar a resposta ao laudo que ele acabou de ler, aquilo é uma infinidade de tempo. Parece que nunca chega. E é esse o caso aqui. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, diferente dos outros, aqui houve um silêncio. O que ele tinha para revelar, promoveu silêncio ali. O silêncio que veio dali. E esse silêncio aqui não é sinônimo de inatividade. Não é inércia. Esse silêncio aqui não revela que o céu está num longo feriado. E que Deus então resolveu tirar férias. Olha, gente, desculpem,
mas eu estou cansado de ser Deus e eu vou passar aqui o bastão para Miguel. Miguel, assume aí, eu vou estar de férias. Há alguns anos atrás foi editado um filme chamado Deus é Brasileiro. Viram isso? Deus é Brasileiro. Nesse filme, Deus sente a necessidade de tirar férias e vem para o Brasil procurar um substituto. Só que o substituto não queria ser Deus. Aí Deus teve que convencer esse substituto, que era cara joia, a ser Deus. E Deus então vai falar das qualidades. Interessante a ideia do filme. Não é real, porque Deus não se cansa. Não é bíblico, porque Ele não tira férias. Quando há um silêncio no céu, não é porque Deus está cansado, não é porque há uma inatividade, não é porque Ele está aproveitando um feriado, afinal de contas, Ele merece um feriado. Não. Quando há um silêncio no céu, meus irmãos, ao contrário do que nós pensamos em momentos de crise, dos quais nós suspiramos por uma resposta rápida, o silêncio do céu não é que houve férias, ou que está fechado, ou que é inatividade, não. Cria-se uma expectativa, porque o livro de Apocalipse é um livro de movimentos, de trovões, de anúncios, de trombetas, de barulhos, e não é natural nem normal quando ele se apresenta em silêncio. E nos incomoda. Se Deus diz espere, nós não somos uma geração que espera, não somos uma geração que saiba esperar, muito menos que saiba esperar com paciência, como diz o Salmo de número 40, versículo 1. Esperei com paciência. Nem esperar nós sabemos, quanto menos esperar com paciência. Podemos até esperar, mas é roendo as unhas, é numa inquietação. Podemos até esperar, mas é perguntando, até quando? Que horas? Como é que vai acontecer? E aí? E aí? Até quando, Senhor? Como Abacuque, no primeiro capítulo, versículo 2, até quando, Senhor, ficarás calado? Até quando ficarás sem reagir? Abacuque, o profeta, pergunta isso. Até quando, Senhor? Parece que esse céu aqui em silêncio não era sinônimo de aquietação, de inércia. Pelo contrário, Deus preparava grandes coisas. Olha o texto, versículo 2. Então, nesse tempo chamado meia hora, eu vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e foram-lhe dadas trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto do altar, e o incenso lhe foi dado. Houve movimento. Não houve palavra, houve ações. Quando Moisés, o texto que foi lido aqui, subiu ao monte, pareceu demorar. Lembram quanto tempo ele ficou lá em conversa com Deus no Monte Sinai? 40 dias. Depois desse tempo, o povo disse: nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Ele não reage. A gente vê lá trovões e relâmpagos, mas nada. Não há nenhuma palavra. Nós precisamos de um Deus que reaja, que nos acompanhe, que seja visível, que esteja aqui, que possamos carregar para cá, e carregar para cá, e para cá, e para cá. Um Deus visível, é isso que nós queremos. Faça-nos deuses assim. Aí Arão pediu ouro, e o povo trouxe ouro, e ele então trabalhou e fez um bezerro. E o povo disse: é esse os deuses que nos tiraram do Egito. Arão ouviu aquilo e ficou admirado. E disse: amanhã é celebração ao Senhor, lá no céu.
Lá onde estava no Monte Sinai, Deus viu aquilo tudo. Moisés não viu, mas Deus viu. E disse para Moisés: esse povo que você tirou do Egito se corrompeu muito depressa. E ele fez o que eu falei para eles não fazerem. Construíram um Deus, estão adorando esse Deus. Vai lá. Afasta um pouco. Resolve esse problema. Vai lá. Aí há uma conversa, há uma intercessão de Moisés. Moisés disse: não, o povo não é meu, o povo é teu. E Moisés sai de lá com as tábuas escritas por Deus. E chega, o povo tinha se corrompido mesmo. Josué estava esperando por Moisés. E Josué falou: olha, o alarido de guerra do povo. E Moisés disse: não, não é alarido de guerra, não é dos vencedores. E nem é dos vencidos. É de quem se perdeu, de quem se corrompeu. Esse barulho é desse povo. Chega lá, ele pergunta para Arão: o que é isso? Aí ele diz: é o seguinte, o povo me deu ouro, eu joguei no fogo e saiu isso daí. Dá para acreditar? Saiu esse bezerro. Como dizendo: eu estou até admirado disso. Quando há um silêncio no céu, por mais que nos incomode, não é sinônimo de inércia ou de paralisia e estagnação. É tempo de projeto. Deus está fazendo uma obra grande que você não vê, e o fato de você não ver ou não ouvir não quer dizer que Deus esteja parado ou que Ele esqueceu de você. Ele está preparando numerosas e valiosas bênçãos para o povo. É por isso que você ora e aguarda a resposta a isso em silêncio, como disse Davi. Espera em Deus, ó minha alma, e isso em silêncio. Deus tem o tempo de responder você, meu irmão. Deus tem o tempo de agir em resposta a você. Porque quando o céu está em silêncio, é um tempo de grandes obras, mas também é um tempo de orações recebidas. Diz nos versículos 3 e 4 que Deus pode não estar falando, mas certamente está ouvindo. Lucas capítulo 18 diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, não perder a perseverança na oração, nunca. Eu vou contar uma parábola para vocês para estimulá-los a orarem em toda e qualquer situação. Mesmo que pareça demorado a sua resposta, mesmo que pareça um céu de bronze, mesmo que pareça que haja um silêncio enorme lá, mesmo que você não entenda a razão deste silêncio, eu vou contar uma parábola para você não perder a esperança de orar sempre. Mesmo que o céu esteja parado, há abertura para a oração em toda e qualquer situação. Deus parou de falar, mas não parou de ouvir. E as orações eram chegadas ali o tempo inteiro. Observem isso, versículo 3 e 4. Veio um outro anjo e ficou em pé diante do altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar que se acha diante do trono. Diante do trono do Senhor há um altar, há um incensário, existem abertura para a oração o tempo todo, dia e noite. Não é melhor de noite porque tem menos, não, é melhor de noite, é melhor de dia, é melhor dirigindo, é melhor lavando louça, é melhor o tempo inteiro. Mantenha-se em oração, mantenha-se em comunhão com o Senhor todo o tempo. Deus ama esse tempo de oração. Ele nunca fecharia o céu para nenhuma oração. Atos capítulo 10 fala de um homem que não conhecia Deus, mas que Deus o conhecia. E Deus então dá a ele uma visão. E nesta visão, o próprio Deus diz para ele: as
tuas orações e as tuas esmolas subiram para Deus. E eu vim para te dar resposta. Entendem isso? Deus ouve oração de quem sabe orar, de quem não sabe orar, de quem decorou a oração. É provável que alguns de nós tenhamos decorado a oração. Vai que o pastor chama. É provável que alguns de nós, na hora da oração voluntária, se abaixa para ficar longe da visão do pastor. Vai que ele me acha. Tem gente que ensaiou a oração. Bem, se o pastor pedir para orar, eu já sei o que eu vou fazer. Eu aperto aquele botãozinho aqui, aí a oração sai. Ele vai ouvir, porque ele está aberto, mesmo que não esteja falando, os seus ouvidos não estão cerrados. Na linguagem bíblica, o incenso são as orações nossas. Há um incensário, há um lugar em que a sua oração é recebida. Não é anjo que vai levar, passar por aqui com uma bandeja de ouro, põe aqui a sua oração. Não, é Jesus, o Filho de Deus. A sua oração não chega a Deus, a não ser por Jesus. O único caminho é esse. Quando você orar, lembre-se disso. Eu estou orando em nome do Cordeiro de Deus. Ele nos deu a autoridade para o uso do seu nome. E essa oração chega a Deus. Senhor, estou conversando com o Senhor em nome de Jesus. É por isso que a oração chega lá. Quando há silêncio nos céus, as orações são ouvidas, as intercessões são recebidas. Deus mesmo no silêncio está operando. Mantenha a sua perseverança. Quantas vitórias nós alcançamos por não desistir de orar? Paulo escreveu uma carta para Tessalonicenses, ele diz, orai sem cessar. Não é aquela oração longa, não, é uma vida de oração. É uma vida de oração. Orar com as mãos, orar com os pés, orar com o seu testemunho, orar com a sua vida. Não é só com a sua boca que você ora, é com a sua vida. É isso. E Lucas escreveu sobre essa ideia de orar sempre e nunca esmorecer. Havia uma viúva em certa cidade que tinha um juiz que não temia a Deus, nem respeitava nenhum homem. Essa viúva tinha uma causa para julgar. E ela foi no tribunal. E o juiz não recebeu. Ela foi no outro dia e não recebeu. Descobriu onde é que o juiz mora. Ela foi na casa do juiz. E o juiz passava de carro e via a viúva lá. Até que ele cansou e disse, bem que eu não temo a Deus, sem respeito a homem nenhum, mas esta viúva me importuna. Eu vou julgar a causa dela. Não é defender não, é julgar a sua causa. O que ela queria era isso, que a sua causa chegasse ao juízo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, embora pareça demorado? Lucas 18. Parece, porque nós somos uma geração rapidinha, do instantâneo, do miojo, do micro-ondas. Nós não somos a geração do fogão a lenha. Imaginou? Se acabasse a energia, tivesse que buscar a lenha. Meu Deus! Imagine uma semana sem celular. Vai! Imagina uma semana sem um WhatsApp. O caos. Como é que devia viver? Sem televisão, sem micro-ondas, sem energia, o caos. Quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. Versículo 5. E o anjo tomou o incensário, cheio das orações, e colocou nele um fogo do altar, juntou o fogo do altar às orações dos santos da terra, e atirou na terra. Silêncio no céu, movimento na terra. Silêncio no céu, barulho na terra. Aí disse que aconteceu na terra trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. No singular, trovões no plural, vozes no plural, trovões no plural,
terremoto no singular. Numa outra ocasião eu entro nesta área. Houve barulho na ocasião em que a voz do céu é precedida pelo barulho dos acontecimentos, por conta da reação do Senhor. Lá em cima a quietude, mas embaixo Deus reagiu. Oração é a mão de Deus em movimento. Já ouviu isso? É verdade. Você não precisa movimentar-se. Ore. Irmãos, a oração vai chegar a Deus e vai promover uma reação. Quando a Marcela recebeu o conselho de alguém para recorrer a uma outra pessoa que tinha influência junto ao governo, ela disse: não, eu vou buscar a Deus, influência maior é Ele. Ela estava ali chorando e orando na porta do hospital, quando a moça chegou e tocou no seu ombro e disse: mãezinha, desculpa, foi feito ontem o convênio com esse plano e eu não sabia, está liberado. Resposta imediata, movimento na terra, porque houve confiança, houve oração. Nós temos, irmãos, inúmeros testemunhos deste Deus que responde oração onde você menos espera. Quando você menos espera, não perca nunca a perseverança na oração e a confiança em Deus. Não tem oração mais poderosa. Não tem, meus irmãos. Não tem. Aquela palavra Shazam, abracadabra. Olha, se você usar essa palavra na oração é batata. Não existe isso. Na oração daquele irmão lá é mais forte. Quem é que vai orar? O presbítero. Oração de presbítero é muito mais forte que a de diácono. Não é verdade. Oração de pastor, então, gente, oração de pastor é batata. Não é verdade. Não é verdade. Oração de quem teme a Deus, essa sim. Se houver pecado, pode ser o bispo, pode ser o papa. Está interrompido a oração. Isaías 59, 2 diz isso. A oração promoverá a ação de Deus. Por fim, Deus enviou sua resposta. Finalmente, pondo termo ao silêncio, lá no céu, Deus enviou sua resposta àquele que aguardou confiantemente. Então, diz o versículo 6, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Acabou o silêncio. É tempo de resposta. Deus agiu, reagiu. Agora eles vão tocar. Haverá uma convocação. Toda a terra se movimentou por conta das trombetas que aconteceram ali. A oração põe o céu em movimento. Mas eu não vou orar por conta disso. A minha oração não pode ser apenas para isso. Eu preciso orar porque Deus ama esse momento de comunhão. As nossas orações não podem ser uma escala de pedidos, só pedidos. É um tempo de estar com Deus, de conversar com Deus, de falar e de ouvir. É diálogo, não é monólogo. Deus tem algo para falar para nós. Deus tem algo para contar para você. Tenha paciência para ouvir. Saiba esperar. Deixe na sua oração um tempo para Deus falar contigo. Ele quer falar. O Senhor Jesus chamou 3 de amigos seus e subiu a um monte e lá revelou para ele uma parte da sua glória. Foi fantástico. Foi magnífico. Foi tão bom que Pedro disse assim: Senhor, é muito jóia estar aqui. Se o Senhor quiser, a gente arma uma tenda. Uma para o Senhor,
uma para o senhor Moisés, que aqui está, e uma para o senhor Elias, que aqui está. A gente fica de fora, mas não uma tenda para o senhor, uma tenda para Moisés e uma para Elias. Falava ele ainda, quando uma voz do céu interrompeu. Mateus 17, versículo 5, abra para você ver. Mateus 17, 5. A voz interrompeu Pedro. Falava Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ele quer falar, ele tem algo para falar. Cala a boca, Pedro. Fica quieto, Pedro. Esse momento é para ele falar, ele tem algo para falar. Cale-se diante dele toda a terra. Nós somos uma geração que fala demais. Você chega para orar, fecha e vai dormir. Aí você chama aquilo de diálogo? Não, aquilo é monólogo. Só você falou, ué. Às vezes você nem dá tempo para ele falar, nem abre a palavra dele para que ele fale. Como disse a professora Silvana, o hálito de Deus, nem isso. Você não lê a palavra, não é direcionado pela palavra, e chama a oração de diálogo? Aonde? Deus quer falar na sua oração mesmo, à noite, quando as crianças dormirem, ou quando você levantar de madrugada, perder o sono, vai lá para a sala, ou mesmo no quarto, faça como Samuel, fala: Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor. O Senhor quer falar? Eu não tenho costume de acordar de madrugada, então fala comigo. O que o Senhor quer me dizer? Deixe os seus ouvidos abertos para que Deus fale. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé, junto do altar, com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta. Aí todas elas são tocadas. As 7. Há uma reação na terra. As orações subiram para Deus. Curve sua cabeça, meu irmão, por gentileza. Mesmo quando parece que há um silêncio, Deus está ouvindo as orações e respondendo a cada uma delas. Versículo 7 de Lucas 18 diz assim: não fará justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Não fará Deus justiça? Embora pareça demorar, parece que está demorando, parece, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça, Deus reagirá, Deus responderá. Por que fará isso? Porque Ele é bom. Ele tem um tempo de dizer sim a você, não a você. Espere com paciência, meu irmão. Espere, não apenas espere, mas espere com paciência a resposta à oração que você fez. Daniel
orou por 21 dias. Capítulo 10, versículo de número 12. Então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Capítulo 10 de Daniel. As tuas orações foram ouvidas. Houve um contratempo, mas houve resposta. Miguel veio me ajudar. Vencido o problema, eu te trouxe as respostas. Deus é um Deus que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, e reage às nossas orações. Não perca a sua perseverança, meu irmão. Deus não esqueceu, não virou as costas. Ele tem interesse em você e em te responder. Acredite nisso. Senhor nosso Deus, eu creio que o Senhor tenha planos e propósitos até mesmo no silêncio. Às vezes nos parece demorado, mas o Senhor depressa fará justiça, disse Jesus. Depressa reagirá. Obrigado. Obrigado porque o teu tempo é melhor do que o nosso. A tua sabedoria infinitamente maior e mais profunda do que a nossa. Obrigado porque na nossa relação com o Senhor é Deus. Continue sendo Deus. Continue, ó Deus. E nós continuaremos servos, servindo ao Senhor, esperando o tempo do Senhor. Perdoe-nos a impaciência. Perdoe-nos a inquietação. Perdoe-nos, ó Deus, quando o silêncio nos perturba. Ajude-nos a ter um tempo de reflexão, para que as nossas orações sejam um diálogo e não um monólogo, em que o Senhor fala, nós falamos, o Senhor fala, nós falamos, nós perguntamos, o Senhor responde, o Senhor pergunta, nós respondemos. Diálogo. Esse é o desejo do Senhor. Que assim aconteça conosco. É a nossa oração em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Obrigado, irmãos. Nós vamos agora, ainda na presença do Senhor, cantar Salmos e Hinos 102. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Quando Deus fica em silêncio, muitas vezes nós nos apavoramos, né? E Ele fala através dessa canção: sossegai. Sossega que está tudo no meu controle. Amém? Os céus se revestem de trevas, não temos
Obrigado. Queria convidar os oficiais que estão separados e preparados para nos ajudarem na distribuição da ceia, que venham à frente, por gentileza, meus irmãos. O versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Esta é a ideia. Não é algo desta igreja, é algo que nós recebemos do Senhor para trazer para vocês. Não é uma ideia da igreja, é do Senhor. A partir de hoje nós começamos o processo da Páscoa, a mais importante data do cristianismo, porque nela foi morto o Cordeiro de Deus. E ele então instituiu a ceia exatamente na Páscoa, em substituição da Páscoa. O Cordeiro de Deus que foi morto. E aqui estão elementos que nos trazem a lembrança do que fez o Cordeiro de Deus. Na lembrança do pão, o seu corpo. Na lembrança do cálice, o seu sangue. Nós vamos agora agradecer por este momento. Assim como nós aprendemos aqui, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. É em memória dele que nós iremos fazer. Vamos dar graças agora pelo pão. Quero convidar o presbítero Milton, que por gentileza proceda agradecendo a Deus pelo pão. Em seguida você vai receber o pão. Agradeço ao oficial o seu serviço e pode sentar juntinho com o pão para participarmos daqui a pouco, tá bom? Por favor, meu irmão. Obrigado, Pai, pelo seu grande amor para conosco. Obrigado, Pai, porque o Senhor mandou Cristo na terra para morrer na cruz em nosso lugar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo poder desse sacrifício, Pai, que nos proporciona uma união contigo de novo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a viver de modo digno disto, Pai, a honrar o Teu nome e a bendizer-te em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Este pão, após a oração, continua pão. A oração não mudou a substância dele, mas mudou a nossa postura em relação ao corpo de Cristo neste momento. O que nós iremos fazer é, em memória, lembrando-se do que fez o Senhor Jesus por nós. Tá bom? Receba. Obrigado. E sente-se para participarmos juntos em seguida. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe. Por favor.
Galeria. A porta. Certinho? Por gentileza, meus irmãos, vamos nos colocar em pé. O Senhor Jesus nos disse aqui: isto é o meu corpo que é dado por vós, tomai. É isso que nós iremos fazer, na lembrança de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus os abençoe, amados irmãos. Deus abençoe esta igreja. Amém. Amém. Versículo 23 de Marcos 14 diz que a seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Nós iremos dar graças agora pelo cálice que nos traz a lembrança do que fez Jesus por nós na cruz, nos purificando, nos abençoando, selando o nosso nome no livro da vida. Presbítero Josué, meu irmão, assim faça. Senhor meu Deus, estamos aqui na Tua presença, ó Pai, É verdade. para agradecer pelo sangue derramado por Teu Filho Jesus na cruz, ó Pai. E só mediante a esse sangue derramado na cruz, ó Pai, é porque podemos estar aqui, nessa mesa, ó Pai, relembrando do sacrifício do Teu Filho, ó Pai. Só pela Tua graça, ó Pai, nós fomos convidados a estar nessa mesa, ó Pai. O Senhor nos aceitou, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, que o Senhor possa renovar a nossa comunhão contigo, ó Deus, todo dia, toda manhã, ó Pai. Ouça, Senhor, a nossa oração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ao receber, por gentileza, conserve em mãos para participarmos juntos em seguida. Obrigado. Obrigado, Senhor.
alguém esquecido, irmãos? Ninguém? Então tá bom. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nos diz Paulo na sua palavra, por conta do sangue do Cordeiro de Deus. Deus os abençoe, irmãos. Deus os abençoe. Amém. Amém. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram. Muito obrigado. Orem pelo trabalho em Pindamonhangaba, relacionamento com os vizinhos, o retiro que está acontecendo ali com a igreja do Guará. Orem pelos nossos adolescentes lá no Pedrote. Orem pelos jovens, tanto no Maringá, como em Cocalzinho, no Goiás. Orem pelo retorno deles na terça-feira. Orem para que Deus possa trazê-los animados, fortalecidos. Deus possa abençoá-los em casa. Tomem cuidado com a rua. Evitem parar. Deus possa protegê-los e guardá-los de todo o mal. Quero convidar o presbítero Eliel e Dona Anabel, junto com o Mateus e a Lindsay, que fiquem na porta para receber os cumprimentos dos irmãos, por ocasião desta data tão especial para vocês. Quero que o diácono Marcos Rony e Dona Ana Lídia recebam os irmãos na porta lateral. Quero convidar a Dona Admeia, que faz aniversário hoje, ela. Quero convidar a Bia, que nos visita. Leve um abraço para a sua família, junto com a Beth, eu, e o Daniel e a Jéssica, que faz aniversário amanhã, para cumprimentar os irmãos na porta da praça. Tá bom? Por gentileza. Roberta, vem cá orar. Encerrando assim a nossa reunião. O culto vai continuar. Que a sua segunda seja abençoada e protegida. A terça igualmente. Deus os conceda graça e paz. Por favor. Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado porque a mensagem da sua morte e ressurreição chegou a todos nós, ó Pai. E obrigado porque hoje nós podemos relembrar essa história, esse momento e que nos limpa do pecado e que salva as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez por nós. Abençoa a nossa semana e obrigado pelo que o Senhor irá fazer também, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e aceita-nos na sua presença durante a semana toda, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ouça e responda as tuas orações. Deus cuide da tua casa com proteção e provisão. Que haja harmonia nos teus relacionamentos. Que haja multiplicação do pão na tua mesa e de paz no teu coração. Deus guarde os teus filhos do que é mal. Proteja os teus netos do que é mal. Deus abençoe a tua semana. Direcione todos os teus passos e te traga sempre no caminho dele. Deus te abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus
o consolo e a provisão do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.